pessoal, eu estou aqui para apresentar para vocês o vídeo de sintagma verbal número 4. Vamos ver nesse vídeo um pouquinho daquela parte extra, fora os tempos verbais. Então nós iremos ver um pouco de verbo dare to be, verbos modais, a voz passiva e também o imperativo. E eu ainda vou dar aí um pedacinho de texto para você ver a importância de se trabalhar o sintagma verbal e o sintagma nominal aí dentro do inglês instrumental. Vamos comigo embarcar aí nesse universo? Vamos lá! Então, pessoal, de acordo com o estudo, do sintagma verbal que a gente viu, a gente vai partir aqui para os objetivos dessa aula. Bem, quais são os objetivos, então, que a gente vai ter nesse momento, dessa aula mais prática de sintagma verbal? A gente vai observar os últimos casos de sintagma verbal, a gente vai entender esses novos casos, com alguns exemplos, e a gente vai também perceber a importância de estudar sintagma nominal e sintagma verbal para o inglês instrumental. Com isso, a gente já começa aqui, visualizando que casos são esses, que novos casos são esses. Eu falo dele lá no primeiro vídeo, sintagma verbal parte 1, onde eu vou dizer que há vários tipos de verbos, vários tempos verbais, mas aí eu deixo por fora essa parte desses casos especiais, porque, na verdade, você descobrir o sintagma verbal não quer dizer que você tenha que saber exatamente quais são os tempos e as formas verbais. O importante é que você consiga ler. Mas para essa leitura, esses casos especiais e também os tempos verbais, as formas verbais, vão colaborar com a sua análise, com a sua leitura, com o seu entendimento de texto. Então, vamos ver aqui quais são esses casos, É o verbo dare to be. Ele está aqui como caso especial, porque ele é um verbo que não vai ter um sujeito e também porque ele vai ter esse dare, fazendo parte dele. Então, quando eu for separar, quando eu for destacar o sintagma verbal e tiver o dare to be, eu vou aí marcar junto com esse dare, que a gente vai ver nos exemplos. O imperativo, que é outra forma verbal que não tem sujeito, e aí eu vou só encontrar o verbo e eu vou saber que aquilo ali é o imperativo, Então, não tem sujeito na oração, a oração, ela começa com o verbo ou com a parte negativa, que é o don't. A gente vai ver daqui a pouquinho. A voz passiva, na verdade, a voz passiva, ela vai envolver todos os tempos verbais, só que ela fica um pouquinho mais extensa. Então, para não ser preciso você ter que classificar qual o tempo verbal, será que é presente simples, passado simples? Basta você encontrar esse formato diferenciado e dizer assim, é uma voz passiva. E aí você vai compreender a leitura, você vai compreender o entendimento daquela parte textual. E os modais, que a gente também já falou lá no início, que são verbos auxiliares diferentes, porque eles são carregados de sentido e significado, de acordo com a oração, mas que eles também não se encaixam nos tempos verbais. Então, quando você os encontra, você marca todo o sintagma e aí você diz que é um verbo modal, tá? Aí vamos aí adiante para os primeiros casos. Então, aqui, a gente vai visualizar o dare to be. Veja, o verbo dare to be é o verbo haver, tá? No sentido de existir, de ter. Então, ele é o verbo haver, ele é um verbo em inglês que ele aí vai ser sem um sujeito, ele vai aparecer sem o sujeito. E aí, esse verbo, lógico, ele vai aparecer em tempos verbais também. Só que para não complicar também, se você quiser dizer que está no tempo verbal, ótimo, melhor ainda, você já está avançando aí, mas se não, você pode dizer que ali encontra um caso de verbo dare to be. Olha aqui os exemplos, olha. Eu tenho aqui, there is a dog at home. Então, eu tenho aqui o there is, já está destacado de laranja. Esse é o sintagma, tá certo? Verbal. E aí, ele é um caso de dare to be. Lógico que, para quem sabe, aqui o is, tá sozinho. Então, ele é um verbo no presente simples, Aqui eu tenho, there will be some boys with us at the restaurant. Então, aí haverá alguns garotos conosco no restaurante. Esse haverá, aqui o will está me dizendo que é o dare to be no uso do futuro, Que futuro simples. E aqui eu tenho there were 3 cats here last year. Então, havia 3 gatos aqui no ano passado. Eu vejo aqui que o uso de was ou were é passado. Então, aqui é o dare to be no passado. Se eu não quiser dizer o tempo, basta que eu consiga identificar essa parte laranja que eu destaquei. Este é o sintagma completo e dizer que eles são o uso do verbo dare to be, beleza?
Já aqui abaixo eu tenho a questão do imperativo, né? Então, o imperativo, o que é que eu tenho? Eu tenho também um formato sem sujeito, e aí as orações, né? A parte da oração começa sem sujeito, começa já com verbo. Olha aqui o exemplo, tá de rosa aqui o destaque do sintagma. Então, open the book on page 16. Então, open aí, abra ou abram, né? O livro na página 16. Open, que é a parte rosinha em destaque, é o sintagma verbal e está no imperativo. Olha aqui outros exemplos, ó. Study to the test, please. Então, estudem para o teste, por favor. O study aqui, rosinha, sintagma verbal, imperativo. E o don't talk in class, não conversem na sala de aula. Eu tenho mais um caso aqui, rosinha, don't talk, tá na negativa e é o imperativo, tá bom? Então, esses são os casos onde você não tem um sujeito, você já vai encontrar a forma verbal, there to be, você vai carregar para o sintagma verbal o uso dessa partícula there aí, então there is, there will be, there were, como vocês estão vendo aqui no primeiro exemplo, e no imperativo, open, study, don't talk, é a parte aí do sintagma destacado, né, e é imperativo, é quando você também não tem um sujeito, mas o verbo aí, vários verbos vão aparecer no infinitivo sem o to, iniciando aí a oração. Vamos adiante, vamos ver os outros casos. Aí a gente entra aqui, olha, na voz passiva, né? O que é a voz passiva, gente? É quando é a inversão do sujeito e o objeto da ativa, e a gente dá ênfase ao sujeito que ele passa a ser, né? O objeto que ele passa a ser o sujeito da voz ativa. Então, aqui eu coloquei até um exemplo, né? Bem claro para mostrar aqui. Ó, aqui eu tenho uma frase na voz ativa. Luana, que é o sujeito, né? Comum, discovered a new vaccine to COVID-19. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho discovered, né? Verbo no passado simples, numa frase, né? Numa voz ativa comum que a gente já viu várias vezes, tá? E aí, o que é que acontece? Se eu quiser dar ênfase aqui a essa nova vacina que foi descoberta e não mais a Luana, que foi quem descobriu, eu vou inverter. Isso é muito usado aí, principalmente em manchetes de jornal, para dar ênfase àquele objeto que passa a ser o sujeito dessa oração da passiva. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu trouxe, né, o objeto que estava depois do verbo na ativa, ele vem para frente. A new vaccine to COVID-19 tornou-se o sujeito. Was discovered, na voz passiva, a gente acrescenta o verbo to be em toda a oração. Esse verbo to be, ele vai ficar no tempo verbal da frase anterior, né, da ativa. Então, se era passado, eu boto o verbo to be no passado, que é o was, e o verbo, que era o principal, fica no particípio. Então, você vê que é uma construção diferente de passado, e aí, se você se complica, isso aqui é diferente do que a gente viu nos tempos verbais convencionais. O que é que eu faço? Eu já sei que isso aqui se trata de uma voz passiva. Se eu quiser dizer que a voz passiva está no passado, se eu conseguir chegar nessa análise, ótimo. Se eu não conseguir, sem problema, basta você destacar, tá aqui roxinho, ó, was discovered, essa é a parte aí do sintagma verbal, e aí você basta lembrar que é uma voz passiva. Então, voz passiva vai existir em todos os tempos verbais, tá? Só que aí ele vai ter o acréscimo desse verbo to be naquele tempo e o verbo que era principal passa a ficar no particípio. Então, essa parte do sintagma vai ficar ampliada. Você marca toda ela e diz lá que é apenas voz passiva. Como eu disse, se você conseguir avançar e dizer que tempo verbal é da voz passiva, perfeito. Se não, você apenas diz que é voz passiva, beleza? Vamos adiante aqui, né? Porque agora a gente tem a questão dos modais, que eu já falei que o verbo modal, ele é um verbo auxiliar, então ele vai estar sempre acompanhado de outro verbo, tá? Junto de outro verbo. E aí, os principais são esses, ó, can, could, may, must, should, ought to, might, são verbos que eles não são considerados nunca comuns, porque eles nunca vão vir sozinhos na oração. Eles sempre são auxiliares e são chamados de modais, porque eles não vão auxiliar num tempo, eles vão auxiliar no sentido da oração. Pode indicar uma habilidade, uma permissão, uma proibição, tá? Depende da oração. Então, aqui eu dei alguns exemplos, tá? Julia can play tennis very well. Então, o can, que é o verbo modal, sempre vem acompanhado de outro verbo. Nem sempre esse outro verbo precisa estar logo imediatamente depois dele, na maioria das vezes está, mas pode vir algumas palavras aqui no meio, né, de complemento, são principalmente aquelas palavras extra, né?
que a gente usa como advérbio e outras coisas, tá? Mas sempre você tem que encontrar o verbo que ele vai estar logo em seguida em algum lugar próximo àquele verbo modal, porque ele nunca pode vir sozinho. Então, aqui, can play, aqui, may arrive, aqui, should not eat. Então, aqui você tem 3 orações, já está destacado aí de roxinho, né, de lilás, a parte do sintagma. E aí você diz o que aqui? Você diz que é o verbo modal. O verbo modal, ele não tem um tempo. Apesar de algumas vezes aparentar que está no presente, mas não é um formato de presente simples, presente contínuo. É apenas um tempo neutro, tá bom? Então, você não deve dizer o tempo verbal quando tem o modal. Você basta dizer que tem um modal ali, tá bom? Bem, sabendo disso tudo, né, desses casos especiais quando aparecem, a gente vai para a questão da importância. Eu peguei aqui uma parte textual para mostrar para vocês da importância de se estudar sintagma nominal e sintagma verbal. O que é que acontece? Eu peguei um texto aqui, tá? Do British Study, que é um site, né, de estudos aí em inglês. Então, você tem aí um pedacinho de um texto, né, que está aqui a fonte, aqui embaixo, e aí você tem um pedacinho de texto que vai dar muito bem para você perceber a importância de saber sintagma nominal e verbal para sua leitura melhorar aí dos textos em inglês, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou destacar aqui primeiro os sintagmas nominais. Para quem não viu essa aula, né, tá aí também no nosso canal, tá? Sintagma nominal, procura, que aí eu vou explicar direitinho o que é, mas se você já sabe, você vai perceber aí a importância de saber sintagma nominal, tá? Então, vamos lá, eu vou destacar, tá? Todos os sintagmas nominais desse texto, dessa parte de texto aí, ó, tá? De laranja, toda essa parte textual em que você encontra o sintagma nominal. O que é o sintagma nominal? É aquele grupo de palavras, ou aquela palavra, né, que gira em torno de um núcleo, que é o substantivo. Sempre vai haver um núcleo, não pode deixar de existir. Então, se tem uma palavra só, é o núcleo, é o substantivo principal. Mas se tem mais de uma palavra naquele grupo, o último é o núcleo e o restante vai fazer papel de modificador, determinante, de acordo com a aula que a gente já viu. Quem não viu, vai no canal procurar, tá bom? Então, aqui eu já destaquei de laranja, ó. More people, você tá vendo aqui que é o sujeito da oração. Sintagma nominal normalmente tá no sujeito, nos objetos das orações. Então, aqui eu tenho more people, tá? Então, eu tenho aqui o sujeito da oração. Eu tenho aqui, ó, time, que seria o objeto, tá, da oração. Aí eu tenho aqui English, né? Eu tenho a second language, eu tenho many countries, eu tenho English novamente, their school syllables, children, English, a younger age, the true value e English novamente, né? Como a gente tá vendo, a palavra English, ela se repete, porque esse texto fala da importância do estudo do inglês, né? E aí, o que é que acontece? Quando é que eu descubro que tem um sintagma nominal? De acordo com o estudo que a gente viu, a oração, as frases, os textos de inglês, eles se organizam da seguinte forma. Sintagmas nominais, que normalmente são os sujeitos, os objetos, né? Os complementos desses objetos diretos, indiretos, né? Depois de uma preposição ou não, então aquela coisa toda. O sintagma verbal, que é aquele que envolve o verbo, e o extra, que são preposições, conjunções, alguns advérbios, alguns pronomes, que vão formar aí essa estrutura, né, de ligação dos sintagmas verbais e nominais para dar sentido à oração, tá? Então, aqui, ó, eu marquei os sintagmas nominais. Lembrando que o sintagma nominal a gente traduz de trás para frente, de acordo com o núcleo, a não ser que tenha determinante, aí o determinante é traduzido primeiro. Então, eu vou dar um exemplo aqui, more, né, é um determinante, people, aqui, pessoas, então aqui mais pessoas. Time tá sozinho, então é núcleo, tempo. English tá sozinho, é o núcleo, é inglês. A second language, você tá vendo aqui na segunda linha, eu tenho determinante, modificador e núcleo. Como é que eu traduzo? Primeiro, eu penso no núcleo, né? Língua, tá? Ou linguagem, né? Língua. Então, aí eu vou dizer o quê? Uma segunda língua. Na verdade, aqui, sorry, né? Cometi um erro aqui. São 2 determinantes, tá? É difícil de acontecer, mas acontece. Eu tenho um determinante aqui, que é um artigo, determinante aqui, que é um numeral. Então, eu tenho 2 determinantes e o núcleo. O que é que acontece? Uma segunda língua. Você percebe que os determinantes, eles são traduzidos, né? Primeiro, mesmo você tendo que ir para o núcleo para saber o sentido do núcleo. Many countries, mais uma vez eu tenho determinante e núcleo, muitos países. Em inglês, né, sozinho. Aí eu tenho aqui, ó,
their school syllabus, onde a palavra aqui syllabus é a principal, né, que é o conteúdo, né, que a gente trabalha. Então, aqui é o conteúdo escolar deles, né, os seus conteúdos escolares, tá? Children, crianças, né? English, sozinho também, inglês. Aí eu tenho aqui outro, ó, a younger age, né? Então, aqui eu tenho determinante, modificador e núcleo. Age é idade, então eu vou traduzir como uma idade mais jovem. E por último, aqui eu tenho the true value, onde valor aqui é o núcleo, né? A palavra principal, então o valor verdadeiro. E aqui eu tenho English novamente. Vamos agora destacar os sintagmas verbais, ó. Eu vou destacar de outra cor os sintagmas verbais. Vamos ver? Então, eu já tinha aí laranjinha, né? Os sintagmas nominais. Eu agora destaquei de roxinho os sintagmas verbais. E preto ficou o que a gente vai destacar por último, que são os complementos, né? Que são advérbios, são as preposições, conjunções. Então, vamos lá. Eu aqui destaquei o are dedicating. Então, aqui é um sintagma verbal, onde eu tenho presente contínuo, né? Olha aí o ing. Eu depois destaquei to study, é um verbo também, sintagma verbal to study, ele está no verbo no infinitivo. Depois eu destaquei aqui include, que é o verbo no presente simples, o verbo está sozinho aqui. Depois eu destaquei o are starting, tá? Que está separado. Depois é que eu tenho to learn, que é outro sintagma verbal. Então o are starting está no presente contínuo e o to learn está no infinitivo. E aqui eu tenho o is, sozinho, né? Que está com presente simples. E o learning, que está sozinho, ou seja, ele está depois de uma preposição, ele não está depois de um verbo to be, então ele não faz parte de um tempo, ele está no gerúndio puro, tá? E aí eu tenho os verbos, né? E por último, né? Eu vou ter aqui, né? A questão dos complementos que eu coloquei aqui no verdinho, né? Então, o que é que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui, por exemplo, nowadays, que é um advérbio, né, temporal. Eu tenho aqui o as, eu tenho in, eu tenho and, eu tenho at, eu tenho but e what e eu tenho of. A maioria são preposições, conjunções e também aqui esse what, que é um pronome, né, interrogativo. Tudo isso são extra, eles não entram nem no sintagma verbal, né, que está de laranjinha, como vocês estão vendo, nem no sintagma nominal, que está de laranjinha, nem no verbal, que está de roxinho. Eles são extra, tá? De verdinho aí. E aí, gente, quando eu vou aqui fazer a tradução completa, né, o entendimento do texto, estou falando de tradução, mas a tradução é uma atividade de um tradutor, né? A gente faz o quê? A análise, né? A gente faz a leitura, o entendimento do texto, a compreensão textual. Então, quando eu vou fazer aqui minha compreensão textual, como é que eu vou traduzindo, né? Essas palavras em verdinho, elas vão fazendo, digamos assim, o emaranhado, né? A ligação do texto. Então, aqui eu começo, ó, nos dias de hoje, né? Aí você vê que tem uma vírgula aqui para continuar. A oração, ela começa aqui com o sujeito. Mais pessoas, né, presente contínuo, estão dedicando o quê? Que é o objeto. Tempo, né? Tempo para estudar, né? Que aqui está no infinitivo. Para estudar o quê? Inglês. Inglês como uma segunda língua. Aí, muitos países incluem, né, presente simples, inglês. Inclui inglês onde? Em, né, seus conteúdos escolares, e as crianças estão começando a aprender inglês numa idade mais jovem. Mas o que é o verdadeiro, ou qual é o verdadeiro valor de aprender inglês? Então, é mais ou menos isso a leitura que a gente faz do texto, e aí você vai fazendo aquele costurar, né, da aprendizagem do sintagma nominal com sintagma verbal e colocando aí essas preposições, conjunções, né, e como é o nome, pronomes e tudo mais, de uma forma para ligar, não é, tudo isso que você está aprendendo. Essa análise textual, entendimento textual, de acordo com o nível de cada um. Tem gente que já consegue fazer essa leitura quase completa, né? E está melhorando aí com essas aulas de instrumental. Mas tem gente que realmente tem um vocabulário menor de inglês, então precisa se dedicar mais em outros conceitos, em outras situações,
para fazer essa leitura cada vez melhor. Lembrando que a gente está trabalhando o instrumental somente da parte do reading. O instrumental aí, o inglês para fins específicos, envolve reading, writing, né, listening, speaking, envolve as 4 habilidades, lógico, mas aqui, né, nesse momento, a gente está estudando essa parte mais voltada para a leitura, né, para a questão do texto, mas que você pode ir aplicando aí nas 4 habilidades aos poucos também, quando vocês forem melhorando, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos adiante. E aí? Você gostou desse vídeo sobre o sintagma verbal parte 4? Espero que tenham aprendido aí um pouco mais sobre esse universo, né, que gira em torno do verbo, tá? Então, encontro você aí no próximo vídeo. Aproveite e dá uma curtida aí, segue o canal e indica aí para os colegas. Obrigada, gente. Até a próxima.